Saúde os irmãos capazes do Senhor, amém? Eu gostaria de falar sobre um tema muito recorrente nessa época, né? Sobre ansiedade. Mas antes queria começar com uma oração. Vamos orar. Soberano Deus, Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa noite, Senhor. Pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar com o Teu povo. Venha falar aquilo que cada um de nós estamos precisando, Senhor. Que não seja eu, Senhor, que nem eu venha atrapalhar a Tua obra, Senhor. Mas peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um. E entregamos, Senhor, esse culto em Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra em Filipenses 4, a partir do verso 6. Filipenses 4, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? Né? Então, ansiedade é um mal que comete 50% da população hoje em dia, né? E é um ponto grave dos problemas da nossa geração. Nossa geração é uma geração, nossa geração que eu falo é a geração que vive hoje, né? Todas as idades. Um problema grave que atinge a todos, né? Ele atinge todas as faixas etárias, né? Criança, adolescente, jovem, casais, idosos, né? E atinge todo mundo, né? E criança, por exemplo, já anda ansioso com o que brincar, né? Tem tanto brinquedo que não sabe com o que brincar, né? O adolescente também, né, fica ansioso com o que vai vestir, para onde vai, o que vai estudar, né, com quem vai sair, né? O jovem fica ansioso com o desempenho que está tendo, né? Faculdade, emprego, né? Então, deixa as pessoas ansiosas, né? Casais, né? Já fica ansioso porque tem pressão de estabilidade financeira, moradia, emprego, né? Então, fica ansioso. Idosos, uma das coisas da ansiedade é doença, né? Medo de ficar doente, né? Filhos, netos, né? E se a gente for ver, né? E eu estou falando de ansiedade porque, na verdade, a gente pensa que muitas vezes fala, não, eu não sou ansioso. E se a gente for analisar, a gente é ansioso, né? E eu sou ansioso, eu passei uns dias aí, né? E ansioso, né? E Deus falou assim, você está querendo falar alguma coisa? Fala aquilo que você está passando, ansiedade, né? E realmente a gente for ver, né? E se a gente for ver quando é que a gente viu pela última vez uma pessoa ansiosa, é só a gente pensar quando foi que a gente olhou no espelho, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, na verdade, a ansiedade é uma coisa que parece que é do ser humano, né? Se a gente for analisar, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Aí fala assim, é fácil, né? Não é fácil, né? E se a gente for ver, né? O apóstolo Paulo, ele
ensina muita coisa, né? Nesse livro de a carta aos Filipenses, né? O Paulo nos ensina que, né, o que pode nos levar à ansiedade, por exemplo, é a circunstância. Né? Muitas vezes a circunstância nos leva à ansiedade. Né? E em Filipenses, no capítulo 1, Paulo ele estava numa circunstância que leva à ansiedade, né? Que vai acontecer. Né? Ele estava na prisão. Mas ele nos ensina, no capítulo 1, que não devemos olhar para a circunstância, mas não perder o foco, não permitir que a circunstância atinja você, que não venha te desanimar. Né? E Paulo estava numa situação que tudo levaria a desanimar. Né? Depois de tantas coisas que eu fiz, eu estou preso aqui, injustamente, estou preso aqui, né? Ia ficar ansioso quando é que eu vou sair, o que vai acontecer, né? Mas não, ele nos ensina que nós devemos orar, nós devemos adorar, nós não devemos perder o foco. Qual é o meu foco? Qual é o teu foco? É a salvação em Cristo Jesus. Então nós não devemos perder esse foco. E o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não deixa que a circunstância venha tirar você do foco. Né? Outra coisa que Paulo também nos ensina, no capítulo 2, né, que relacionamento deixa vocês ansiosos. Né? Paulo fala que havia na igreja de Filipe partidarismo, vanglória, falta de harmonia. Né? E tudo isso produz estresse. Por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. Quando tem essas coisas na igreja, as pessoas nos decepcionam. A gente espera das pessoas algo e não acontece. Aí as pessoas acabam nos decepcionando. Mas a gente também acaba decepcionando os outros. E isso causa ansiedade. Né? A pessoa está esperando alguma coisa, ansioso por alguma coisa, mas você decepciona a pessoa. Né? Então, isso causa ansiedade. Outra coisa que Paulo nos ensina que pode causar ansiedade é pensar nas coisas terrenas, ficar pensando nas coisas terrenas. Né? E o que é isso? É as coisas terrenas que hoje em dia deixa a pessoa ansiosa. É dinheiro, status, posição, poder, consumismo. Por quê? Porque o ter está antes de ser. Né? O que importa hoje, muitas vezes, é ter do que ser. Né? Então, o consumismo está muito arraigado no tempo modernos. Né? E se a gente for ver, na década de 50, as pessoas consumiam 5 vezes menos que na atualidade. Então, às vezes eu falo, está ansioso, come, né? Está ansioso, consome, né? Compra, né? Então, você vê como que é hoje em dia, né? Se a gente for ver a criança de hoje em dia, por exemplo, quando nasce, já tem mais brinquedos do que você teve na tua vida toda, né? Então, as coisas mudam, né? O tipo de brinquedo, então tudo isso aí é consumismo. Isso aí deixa ansioso, né? Mas a gente fala, como está a sua vida em relação à ansiedade, né? E ansiedade em grego significa estrangulamento. Quando você está ansioso, algo está te estrangulando, né? Por quê? A ansiedade rouba sua força. A ansiedade é sofrer por aquilo que ainda não aconteceu, né? Então você está sofrendo por aquilo que... A palavra do Senhor fala assim para a gente, basta cada dia seu mal, né? E hoje é o presente, né? Ontem é passado, amanhã é futuro.
hoje é presente. E presente é um presente de Deus. Hoje é um presente de Deus. E se você sofrer por ansiedade, né? E diz que os problemas, 70% dos problemas não acontecem. Então, se acontecer, você vai sofrer duas vezes. E 70% das vezes, você vai só sofrer antes, não vai nem acontecer. Né? Então, que a gente deve, se a gente não viver ansioso, a gente vai sofrer mais do que nós devemos. Né? E fala que quem é ansioso é quem não conhece Deus. Né? Se nós conhecemos Deus, não deveríamos ser ansiosos. Né? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor vai nos transformar, né? Nos moldar, né? Então, quer dizer, não é de uma hora para outra. Ele está transformando você, está cuidando de você, está mostrando para você, né? E quando que a gente fica ansioso? A gente fica ansioso quando a gente traz a solução do problema para nós mesmos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente quer resolver o problema. Muitas das vezes, Deus quer que nós entregamos o problema para Deus. Né? Pedro fala que a gente deve entregar nossa ansiedade no altar do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, na verdade, Ele está falando para a gente, coloca no meu altar, que eu cuido, né? E a gente sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo contribui. Tudo que nós estamos passando contribui para o nosso bem. Eu creio, aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso, que tudo contribui? Aquele dor de barriga, aquele ônibus que você perdeu, aquele pneu que furou, aquela batida que você deu, né? Aquela hora que você perdeu, né? Então, na verdade, tudo contribui. Então, nós cremos. Então, mas se você ficar ansioso, você acha que vai ficar melhor? Vai ficar mais forte? Não, né? Se a gente ficar ansioso, a ansiedade tira o nosso foco. O nosso foco é em Deus. O nosso foco é Jesus Cristo. O nosso foco é estar na presença de Deus. O nosso foco é os céus. O nosso foco é a eternidade. Né? Então, que não deixe que isso nos venha a tirar o nosso foco. Né? Mas Paulo nos dá uma receita. Né? Primeiro que Paulo nos fala que para a gente aprender a orar, né? Porque ele fala assim, não andeis ansiosos coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ações de graças apresente a Deus. Então nós devemos aprender a orar corretamente, adoração, súplica, ação de graça, né? Porque o nosso Deus é poderoso, né? Então nós devemos adorar, exaltar o nome do Senhor. Então muitas vezes a gente só pede, né? Mas ele fala aqui, não é apenas pedir, é suplicar. Não é apenas suplicar, é com ações de graça, agradecendo ao Senhor, né? Porque Ele é Pai. Então Ele fala para você, peça e agradeça a Ele. Peça a Ele e agradeça, né? E outra coisa que Paulo nos ensina, em que nós devemos pensar, né? E no versículo 8, ele fala, né? Em que nós devemos pensar. Nós devemos pensar em coisas boas, coisas verdadeiras, coisas de boa fama, coisa nobre,
sabe? Todas as coisas boas, que o nosso pensamento deve estar em Deus, em Jesus Cristo, né? No reino, né? Então, a gente deve estar pensando nessas coisas. Não devemos ficar pensando no que é ruim, né? Mas que nós possamos mudar o nosso foco, e o nosso foco deve estar no Senhor, né? Porque a gente precisa conhecer quem tem promessa na sua vida, né? Quem tem promessa na nossa vida é o Deus da salvação. Uma grande promessa é a salvação em Cristo Jesus, né? Então nós devemos pensar nas coisas conforme a vontade do Senhor, né? E outra coisa que Paulo nos ensina é que nós devemos agir corretamente, né? No versículo 9 nos ensina, né? Que fala que o que você ouvir, aprender, pratique. Se você for só ouvinte e não praticante, a ansiedade vai pular no seu pescoço. A ansiedade vai te estrangular. Então, o que a gente ouviu, o que a gente aprendeu, nós devemos praticar. E, substituindo tudo isso, a ansiedade, Paulo nos ensina a cura, né? Qual é a cura? Substituição da ansiedade pela paz de Deus, né? E fala que, e a paz, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Né? Então, nós devemos saber que Deus está no controle, né? Que a ansiedade não vai nos levar a nada. Vai nos levar o que nós pensamos, o que nós fazemos conforme a vontade de Deus. Amém, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar. Espero que tenha sido de algum proveito aos ouvintes, né? As pessoas que ouviram. E que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém, irmãos? Vamos terminar com uma oração? Soberano Deus, Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado por o privilégio de abrir a Tua palavra, compartilhar das Tuas verdades, Senhor. E que realmente cada um possa ter recebido de Ti, na justa medida, Senhor, aquilo que cada um estava esperando, Senhor. Em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor tenha falado com cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso eterno amor de Deus e a consolação do Espírito Santo inunde a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Até mais.